noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Iniciamos mais uma live aqui para louvor e honra do Senhor Jesus, onde eu creio que desde já Ele se faz presente aqui em nosso meio e no seu lar. É muito bom ver que nós, mesmo passando por esse momento, nós tiramos um momento para ficarmos todos juntos. Não que seja pessoalmente, mas virtualmente, espiritualmente. Creio que Deus tem se agradado desse momento que nós temos tirados para prestar louvores a Ele, engrandecer o nome dEle. E sei que em momento nenhum Ele vai desamparar aquele que o busca em espírito e em verdade. Pois, mesmo passando por todos os momentos difíceis, Ele nunca nos desampara, nunca nos deixa. E eu creio que Ele se faz presente dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração. E quando você pensa que as coisas vão se sufocar, vão vir sobre você, e você não vai ter mais chance, é o momento que você pode confiar nele de todo o seu coração, muito além do que nós pensamos, do que imaginamos, e se colocar na presença dele. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti para Te buscar, Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu nome. Que não venhamos fazer isso, Pai, somente para dizer que estamos fazendo, mas que venhamos com o intuito de se alimentar, ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, pois queremos mais de Ti, Senhor. Vai se colocando na presença dEle. Declare: Espírito Santo, eu estou diante de Ti, de todo o meu coração, pois eu quero mais da Tua presença, eu quero ver a Tua face, e não do meu ser, e não do meu lar. Oh, Espírito Santo,
tem muito a falar conosco nessa noite. É um momento de muita adoração, é um momento de louvor. E não tem razões para você dizer que você não pode apresentar o seu melhor, pois você está no aconchego do seu lar, não tem algo melhor. Você está à vontade. Você não precisa se preocupar com quem está ao seu lado, com quem está à sua frente. Creio que todos que estão perto de você, se tiver alguém perto de você, são próximos, que você tem até intimidade. E por que também não deixar com que o Senhor Jesus ele flua e que você possa ter intimidade com Ele? Ele tem buscado adoradores que tenham intimidade com Ele, que não se limitem à sua própria adoração a Ele. Ele busca alguém que se achega a Ele com toda a vontade, com todo o querer, e que não apenas fala palavras da boca para fora, que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas eu creio que o Espírito Santo ele tem muito a falar conosco. Nessa noite você abre o seu coração, você se abra diante do Senhor Jesus com toda a vontade, e não coloque barreiras, pois a partir do momento que você coloca barreiras, Ele deixa de agir. Porque o nosso coração é o altar dEle. Não tem como Ele se manifestar no altar onde Ele não tem liberdade. Então eu convido a você a fechar seus olhos mais uma vez, colocar as mãos no seu coração. Declare que o seu coração é o altar dEle. Vai declarando com palavras mesmo:
nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Senhor Jesus, oh Espírito Santo, Senhor Jesus, que não haja barreiras, não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com Ele. Santo Espírito, nós queremos mais de Ti. Oh, Relebarabarabás. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade
Deus. Pai, eu tenho certeza de que o Senhor estará e está nos tocando, Deus. Nós queremos, Pai, ouvir, queremos, Deus, receber, queremos, Senhor, ser direcionados. E por isso, Deus, nós, nesse momento, estamos abrindo nosso coração, estamos dizendo, queremos te conhecer mais, queremos te conhecer mais, queremos te conhecer mais, queremos conhecer, queremos entender, queremos ter uma relação pessoal e única contigo, queremos compreender muito mais, queremos saber, meu Pai, quem tu és, queremos saber, meu Pai, quais são qual é a tua vontade, o teu querer, os teus pensamentos. Nós queremos ter intimidade com a sua pessoa. Então nos leva a esse lugar, a esse lugar, a esse lugar, a esse lugar. Em nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus, amém. Uma boa noite a todos vocês e que a graça de Jesus esteja sobre você e também sobre a sua vida. Que bom nós estarmos nessa noite reunidos, que bom nós estarmos aqui diante do Senhor nesta hora, e assim, meu Pai, temos a plena certeza de que o Teu Espírito está falando conosco, estará comunicando as verdades, e principalmente estará nos posicionando, amém? Estará falando aos nossos corações, e eu tenho certeza que esse período Deus tem tratado tantas coisas conosco, Deus tem tratado tantas coisas com a gente, eu tenho certeza que tem tratado com você também, e do modo como também tem tratado comigo, e assim eu espero que o Espírito Santo de Deus, ele continue ajustando, ele continue dirigindo a sua igreja e dirigindo a cada um de nós. Amém? Você já cumprimentou quem está perto aí de você, quem está aí com você nessa live? Já cumprimentou essa pessoa? Então cumprimenta, por favor, essa pessoa aí, que está perto de você. Se puder só baixar um pouquinho. Isso, filho, aqui o retorninho, isso. Cumprimenta aí, dá uma boa noite, se você é mais crente, fala aí a paz do Senhor, irmãos. Né? Se você já é mais assim, atual, é um graça e paz, né? A paz, é um graça e paz. Não é? Se você já é mais assim, uma pegada mais batista, já é mais um boa noite, né? Boa noite. E aí você segue como você deseja seguir aí. Amém? E queridos, que bom nós estarmos reunidos. E eu peço para você, antes de tudo, por favor, por favor, compartilha nesse momento essa live, se você puder. Compartilha agora aí no seu canal, compartilha nesse momento aí no seu perfil, melhor dizendo. Se você puder também compartilhar lá no seu WhatsApp, compartilha também o link para o pessoal do WhatsApp. Se você lembrar de alguém que você assim precisa marcar essa pessoa, então, por favor, marque essa pessoa também, tá certo? Marque o nome dela. Como é que eu faço? Aí nos comentários você coloca o nome da pessoa, seleciona a pessoa, marca essa pessoa, pois de repente Deus pode tratar algumas coisas com ela neste momento, Deus pode falar algumas coisas com ela nesta hora, Deus pode direcioná-la, Deus pode despertá-la, Deus pode fazer algo neste momento com a vida dela, tá bom? Então, que você possa marcar essa pessoa, que você possa colocar, compartilha, e por favor, se você puder também, tira aquela foto, né? As pessoas têm mandado para nós as fotos das lives, depois nós vamos postando, e o bacana é quando for o final do ano, quando a gente fizer aquela retrospectiva de como foi esse ano, com certeza o que nós estamos vivendo aqui vai entrar, não é? Tudo que estamos passando aqui vai entrar, o que estamos vivendo aqui vai ficar também aí para a nossa história, para a nossa memória. Então, se você puder, tira aquela live com algumas pessoas, né, pega ali, faz uma selfie, tira aquela selfie, né, melhor dizendo, tira aquela live, tira aquela selfie e você depois nos envia, por favor, ou envia pelo inbox, ou envia no meu WhatsApp, quem tiver aí envia para nós, tá bom? Então, você tira aquela selfie para que depois a gente possa aí estar na retrospectiva, também lançando como é que tem sido esses dias, amém? Então, não se esqueça também, você que faz parte da nossa igreja, você que
faz parte daqui, você não se esqueça de estar aí contribuindo, não se esqueça dos seus compromissos. Nós temos estado com a igreja aberta, lógico que num número mais reduzido, mas nós estamos com os dias mais reduzidos, horários mais reduzidos, mas nós estamos sim atendendo algumas pessoas conforme dá, e então não se esqueça de estar conosco. Quero agradecer também àqueles que têm trazido aí os seus donativos, né, têm trazido aí os seus alimentos, e nós já criamos algumas aqui, já entregamos para algumas pessoas, então tem sido aí um momento onde, de alguma forma, nós continuamos a ser igreja. A igreja ela não está parada, né? A igreja ela não vai voltar, a igreja ela está sendo. Nós continuamos sendo igreja. Nesse momento, é lógico que só os templos estão inativos, alguns funcionando mais reduzidos, mas a igreja continua sendo igreja, né? Isso é o mais importante que nós precisamos entender e trazer conosco dentro da nossa consciência. Amém? Eu quero, antes de nós entrarmos, deixa eu só fazer mais uma oração com você, e para a gente preparar o espírito e a alma, a mente. Eu creio que você ofereceu a tua adoração, o teu louvor ao Senhor, e eu costumo dizer que na igreja, que esse momento, enquanto os ministros estão aqui adorando, esse é o momento mais importante do culto. Mas por quê? Porque culto nada mais é do que isso, né? Prestar uma homenagem a alguém. Nada mais é do que isso, um culto. Então esse é o momento em que nós estamos, quando você está aí, ele está aqui adorando, ele não está simplesmente, o Guilherme não está simplesmente cantando algumas músicas, não, ele está adorando ao Senhor, e nós estamos oferecendo o nosso louvor, nós estamos oferecendo o nosso sacrifício de louvor a Deus, né, que sai dos nossos lábios. Então é um momento extremamente importante. Agora, é lógico, eu quero que você prepare teu coração para receber daquilo que Deus vai tratar contigo e daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença. E como nós já declaramos, nós queremos te conhecer mais. Nós queremos conhecer mais de ti. Nós queremos experimentar mais do Senhor. E Deus, e nesses dias nós sabemos que muitas pessoas, elas estão com uma necessidade muito grande, e o que eu tenho visto é uma necessidade de ter um encontro contigo, é uma necessidade com a tua palavra, é uma necessidade, meu Pai, de ouvir o que o Senhor tem para tratar, de ouvir o que o Senhor tem trazido, daquilo que o Senhor tem. Eu creio que a tua palavra, meu Pai, ela é liberada, a tua palavra, meu Pai, ela é liberada sobre nós, sobre as nossas vidas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu assim peço entendimento nessa hora. Eu assim peço, meu Pai, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o teu Espírito, meu Pai, possa sim tocar o nosso interior, tocar as nossas vidas, tocar o nosso íntimo, tocar o nosso ser, que o teu Espírito possa vir diretamente, meu Deus, e assim nos constranger, se for necessário, por conta da sua palavra, nos afetar mesmo, Pai, porque nós sabemos que se não nos afeta, não nos incomoda. Então, Deus, se assim for, Pai, que o Senhor opere em nós pela tua palavra, porque está escrito, né? Hebreus diz que a tua palavra é como uma espada de dois gumes que penetra, que vai no mais fundo do nosso ser, separando juntas e medula, alma, espírito, né? Separando tudo, meu Deus, até pensamento da intenção do coração, dividindo tudo isso, e Pai, que ela possa operar isso dentro de nós. É o que nós nesse momento assim oramos, é o que nós nesta hora assim, meu Pai, nos colocamos, falar comigo, fala para Deus nesta hora, fala, Deus, fala ao meu coração, fala, Deus, eu quero ouvir a tua palavra, fala assim, Deus, eu não quero ouvir aquilo que me agrada, mas eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, fala aquilo que eu necessito ouvir, é isso, Pai, que nós desejamos em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus, amém? Amados, eu vou dizer para você uma coisa, eu já disse isso, né, nas lives anteriores que nós estamos fazendo aqui, e a grande dificuldade
de nós ouvirmos a Deus é esta: é que nós queremos ouvir o que nos agrada, mas nós não ouvimos aquilo que precisamos ouvir. Esse é um grande problema. E você pode ver que tem coisas que Deus ele quer tratar conosco, tem coisas que Deus quer falar com a gente, mas se for uma coisa assim, muito pesada, nós não queremos ouvir. É uma coisa que a gente não quer ouvir, a gente sempre quer ouvir, lógico, é o tapinha nas costas, vai dar tudo certo e assim por diante. Só que quando você olha para a Bíblia, e principalmente quando você olha, quando Jesus estava tratando com os seus discípulos, e ali Jesus ele era muito claro, por isso que eu sempre digo, eu amo Jesus, porque Jesus ele nos trata com o pé no chão, ele sempre nos trata com o pé no chão. Quando ele nos chama para segui-lo, para ser discípulo dele, em nenhum momento você observa assim que Jesus ele prometeu algo neste mundo, e ele prometeu algo do tipo assim, olha, será tudo um mar de rosas, agora vocês não vão sofrer mais, agora vocês vão viver como se fossem anjos. Não, em nenhum momento Jesus disse isso. O próprio Jesus chega a afirmar o seguinte, olha, se odiaram a vocês, se odiaram a mim, vocês acham que não vão odiar a vocês? Jesus falando, vocês acham que não vão odiar a vocês? E Jesus diz, olha, muitos de vocês serão perseguidos. Irmãos, eu fico pensando assim, presta atenção, eu fico pensando o seguinte, imagina os discípulos ouvindo isso, imagina, olha, vão perseguir vocês, e vocês serão perseguidos, e alguns de vocês, olha o que Jesus fala, alguns até entre vocês serão mortos. Eu fico imaginando se isso era uma palavra assim de consolo, se você fosse um discípulo, aguentaria ouvir isso que Jesus está transmitindo. Por que eu estou dizendo? Porque nós precisamos, amados, entender que nós agora estamos entrando num nível de caminhada, num nível de jornada, em que as coisas elas vão se apertar um pouco mais, em que a pressão será um pouco mais forte. Então nós temos que estar preparados para isso. Pastor, como que a gente se prepara? Ouvindo a palavra. A palavra vai sempre nos preparando. Sempre nos preparando. Por isso é necessário que você ouça, presta atenção, que você ouça tudo que Deus tem para nos transmitir. Não seja seletivo. Ah, não, isso eu quero ouvir. Não, aquilo eu não quero ouvir. Aliás, eu digo para você uma coisa, eu tenho aprendido que palavra que não mexe comigo, irmãos, desculpa, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que vai me afetar de uma maneira que vai me deixar, assim, constrangido, em alguns momentos até atribulado. Porque ela tem que provocar alguma coisa. É como uma vez aqui, o pastor Silvio, ele estava ministrando uma vez para nós, e ele falou sobre a palavra, ela deve gerar em nós mutações. O efeito dela em nós tem que ser tão forte que ela tem que gerar algumas mutações dentro de nós. Então, nós precisamos mais do que nunca ser pessoas que estejam dispostas a ouvir tudo que Deus tem para nos dizer, a ouvir tudo que Deus tem para nos tratar, seja algo que me agrade e seja algo que me desagrade, seja algo que me anime, mas de repente pode ser algo que vai me atribular num certo sentido. Então eu e você precisamos estar preparados para isso. Eu pergunto, você está preparado para isso, sim ou não? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para tratar com você? Você é alguém que a partir de hoje se posiciona e diz assim, Deus, pode falar o que o Senhor quiser. Fala que o teu servo ouve. Você está preparado para isso, para que ele possa chegar e falar, olha, a questão é essa, o problema é esse, o problema é aquilo e aquilo outro. Você está preparado para isso? E ainda que isso não te agrade, se você assim estiver, ouvir tudo que Deus tem para tratar com você e tudo que Deus tem para falar com você, pode ter certeza que você vai ouvir Deus falando com você. Amém? Graças a Deus. Então vamos entrar na Bíblia, amados. Vamos ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem para tratar conosco. Como eu sempre digo, tem muitas coisas que Deus trata no meu coração, é lógico. Tem coisas que eu sei que Deus está tratando diretamente comigo, mas há coisas das quais Deus vira e diz, olha, isso você tem que tratar com a igreja e você tem que tratar com o povo.
Então esse é o momento, amados, que nós temos que estar aberto para ver o que é que Deus está nos dirigindo, como é que Deus está nos orientando neste momento, como é que Deus está nos conduzindo nessa hora. E eu mais do que nunca tenho pedido isso para Deus. Eu tenho pedido para que Deus me dirija, que Deus me conduza. Eu quero ouvir a voz dele, eu quero ouvir do que ele tem para tratar, eu quero ouvir do que ele tem para falar comigo e daquilo que ele tem para falar aos nossos corações. Amém? Queridos, é o seguinte, o que eu quero falar hoje vem muito daquilo também que nós estamos vivendo, mas não só nessa questão do que estamos vivendo, né? Até porque também cansa, né? Toda hora você liga a televisão e está falando, e você acessa as redes sociais e está falando, e isso tem uma hora que enche mesmo, e você fala, não aguento mais, eu não aguento mais. Mas é lógico que nós estamos passando por um momento, e que esse momento, ele tem nos afetado de alguma forma, ele tem afetado as nossas vidas. Quando começou tudo que nós estamos vivendo, parecia que a coisa não seria assim tão longo, né? A gente talvez até achou que isso duraria alguns dias, quem sabe algumas semanas, mas nós já estamos entrando praticamente há 2 meses diante da situação que nós estamos vivendo no nosso país. E no início, realmente, as pessoas elas ficam muito eufóricas, buscando respostas. As pessoas, de alguma forma, elas tentam encontrar uma direção. Então, as pessoas, não, nós vamos para cima, vamos vencer. E outros, já mais temerosos, precaução, ir para lá e para cá. Então, realmente, no início de tudo, até porque nós não sabemos como as coisas vão se conduzir, nós nos posicionamos de algumas maneiras, né, nós adotamos alguma postura, e assim nós vamos seguindo. Só que com o desenrolar dos dias, das semanas, do tempo, o que a gente começa a observar? Que os ânimos, eles vão baixando, né? As pessoas, elas vão se situando, parece que vão ficando um pouco mais sóbrias, e aí então, diante disso, nós podemos trazer algumas análises, alguns entendimentos, algumas impressões, perceber algumas coisas que Deus ele está tratando neste momento, como também tudo está sendo conduzindo, o que pode se gerar depois disso. Então, é um momento assim em que agora que já passou todo aquele calor, e aí nós vamos se situando, nós vamos nos voltando. Agora, eu não sei porquê, mas eu vou começar a partir desse ponto, tá bom? Eu vou te falar uma coisa, meu amado. A frustração, ela é uma bênção. Não sei se você sabe disso. A frustração, ela é uma bênção. E é isso que veio ao meu coração enquanto eu estava ali me preparando para entrar. Me veio isso. A frustração, ele nos permite, em muitas situações, em alguns momentos, nós sermos frustrados. Deus nos permite isso. Eu vou te falar porque a palavra diz, eu vou seguir aqui, numa direção, coisa está vindo no meu coração. Eu vou te falar isso porque lá em Samuel, a palavra diz, irmãos, que o povo de Israel pediu um rei a Deus. O povo de Israel pediu um rei a Deus. E naquele momento, assim, Samuel, quando se deparou com aquilo, Deus virou para Samuel e falou assim, Samuel, fica tranquilo, Samuel. Até porque, Samuel, eles não estão rejeitando a vocês. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão me rejeitando. Eles não estão rejeitando Samuel, não, fique em paz. Mas eles estão rejeitando a minha pessoa. Então, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Faça o que eles querem. Eles estão pedindo, eles terão o rei que eles desejam. Agora, Deus, ele nunca é um rei a Israel. Deus nunca disse isso, amados. Por que não? Porque quando você lê, já lá no Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, o próprio Moisés diz que haveria de surgir um rei, e que esse rei, eles teriam um rei, seria alguém que seguiria a lei de Deus, ou seja, a vontade de Deus como ninguém.
Então, assim, o pedido deles não era um pedido. Agora, naquele momento e naquele instante, quando eles pedem o rei, Deus então dá o rei a eles. E nós sabemos, amados, que o rei que Deus deu a eles foi Saul. Foi o rei que eles receberam. E eu posso te falar uma coisa? Ai, meu Deus. O meu pai, ele costumava dizer que cada um tem o que merece. Amados, cada um tem o que merece. Por que eu digo isso? Porque o povo teve o rei que eles mereciam ter, Saul. Eles tiveram isso. O rei que eles mereciam ter, o tal Saul que eles tanto pediram. Agora, quando nós olhamos toda a trajetória de Saul, nós vamos perceber, amados, que não foi aquilo que, de repente, muitos deles esperavam. Não foi. Mas, de repente, aquele povo, pode ter certeza, aquele povo deve ter se frustrado em muito com Saul. Então, o que eu digo para você, preste atenção. Deus, em alguns momentos, Ele vai nos permitir sermos frustrados. Agora, por que eu digo isso para você? Por que eu disse que a frustração é uma bênção? Porque quando você se frustra, você para de acreditar, você para de empenhar força a algo que não terá mais sentido, que não tem sentido algum mais. Você para de olhar para algo, de intencionar algo, de desejar algo. De repente você até teve aquilo, mas quando diante de tudo você acaba se frustrando, isso cai o quê? Como se as vendas caíssem dos seus olhos, é como se as escamas caíssem dos seus olhos e você passasse a enxergar de verdade a realidade. Então, em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos permitir sermos frustrados com algum lugar, em alguma pessoa. Porque me falaram isso, porque me disseram isso, porque me prometeram aquilo. Até porque, amados, para você entender quem é que deve reinar sobre você, até porque você tem que entender a quem você deve esperar, a quem você deve descansar, a quem você deve confiar. E o desejo de Deus sempre foi reinar sobre Israel, reinar sobre aquele povo. Mas aí é que foi o grande problema. Por quê? Qual foi o argumento que eles trouxeram a Samuel? Eles disseram o seguinte: Samuel, as outras nações têm os seus reis. Nós queremos ter também os nossos reis. Ou seja, eles começaram, Jesus, a se comparar com as outras nações. Mas eles não entenderam que eles eram uma nação separada, era um povo exclusivo. Eles não entendiam que eles tinham uma formação, uma constituição diferente de ser, de povo, de nação. Amados, o processo daquele povo, desde quando começou lá com Abraão, passando os patriarcas e alcançando a outros, meus queridos, foi completamente diferente, amados, completamente diferente, igreja. Então nós precisamos entender, amados, e compreender que se nós entrarmos nesse sentido de comparações, de querer se comparar um a outro e assim por diante, nós não vamos viver o que Deus tem para nós vivermos. Ou seja, nós não vamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque assim, o que é para o outro, mas o que é para nós, amados. Entende isso? Agora, se eu começar a me comparar com o que o outro tem, como é a vida do outro, logo eu vou querer viver o que o outro está vivendo e não vivendo aquilo que Deus tem para eu ou para mim viver, para eu viver. Ou para você viver. Então eu pergunto, tem frustrações na sua vida? Pastor, eu tenho muitas frustrações dentro da minha casa, eu tenho muitas frustrações aí num todo, eu tenho algumas coisas que, olha, me decepcionei. Vou dizer para você, glória a Deus, aleluia por isso.
Por quê? Porque agora você não está sendo mais enganado, você não está sendo mais ludibriado. Agora você está conseguindo ver a realidade. Agora você está conseguindo enxergar de fato. Amém? Agora você pode parar de dispensar atenção e energia em algo que não vai resultar em nada e que não está dentro daquilo que Deus tem para mim. Agora, aquilo se torna algo que você descartou, que você deixa de lado e que você diz, isso não me serve mais. Entende? Então, algumas coisas Deus ele permite que nós passamos para que no fim nós encontremos sim frustração. Frustração. E aí é que interessante. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento aonde Deus está reposicionando as coisas. É isso que Deus está fazendo. Deus está reposicionando as coisas. Hoje, uma pessoa veio conversar comigo aqui, e enquanto ele conversava, essa pessoa conversava comigo, ele diz, pastor, agora eu estou voltando do lugar que não era para eu ter saído, da minha posição. Agora eu estou assumindo novamente o meu lugar. Por isso, então, esse é o momento de o quê? De reposicionamento. Onde muitas pessoas, por conta de muitas coisas que podem ter acontecido, estavam se deslocando do seu lugar e da sua posição. E nesse momento, então, Deus começa a trazer as coisas para o seu devido lugar. Reposicionando pessoas. Porque sabe o que ele está fazendo nesse momento? O Espírito Santo está ajustando o corpo de Cristo, a igreja. É nesse momento o que ele está fazendo, ele está ajustando o corpo de Cristo, o corpo dentro da igreja, para o seu determinado lugar nesta hora. Amados, é como diz a Bíblia, na hora que o povo se deparou diante de Jericó, e as muralhas estavam ali. Josué então deu orientação para eles que eles iriam cercar Jericó, que eles iriam marchar em torno de Jericó. Só que ele disse o seguinte, quando as muralhas caírem, cada um ocupe o seu lugar. Então nós estamos cerco em Jericó, estamos ali, amém? Nós estamos assim, fazendo cerco em Jericó. E meus amados, quando as muralhas caírem, cada um ocupe o seu lugar. Cada um assuma a sua posição. Cada um esteja dentro do lugar onde Deus colocou, para que você possa cumprir aquilo pelo qual Deus te estabeleceu, para você cumprir e viver na terra, dentro da igreja e em tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Então eu digo para você que é um momento em que Deus está reposicionando, está chamando pessoas para o seu lugar, amado. E uma das maneiras com que Deus faz isso é a frustração. Por que, pastor, a frustração? E eu não sei nem por que eu estou insistindo nisso. Mas por quê? Porque a frustração nos faz imaginar, antes da frustração, não é verdade? Antes de nós frustrarmos, nós vivemos como? Pensando, não, talvez vai ser assim, será assim, melhorar assim, não se eu tentar daquele jeito. Quando você se frustra, acaba as suas opções. Olha isso. Quando você se frustra, acaba tudo isso. Todas as suas ideias, todas as suas tentativas, elas acabam. E aí você começa a viver a opção que Deus tem para a sua vida. Você começa a viver aquilo que Deus tem, aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então é um momento em que Deus está assim, nos trazendo. Nos colocando, sabe, nos ajustando. É como um time de futebol, tem o técnico, não tem? Aonde ele chega para os jogadores, ele diz assim, olha, você fica nessa posição, você naquela posição, cada um no seu lugar, como diz, né? Cada um no seu quadrado. E se cada um na sua posição exercer o que tiver de exercer, olha, já é meio jogo estabelecido, amém. Não seja como Israel, que começou a olhar as nações querendo ser igual às nações. Não.
Nós temos que entender, amados, que Deus nos deu, assim, limites para que a gente possa atuar. Você vai observar que Moisés foi um dos grandes personagens da Bíblia, mas ele entendeu até onde ele poderia ir e ele respeitou o lugar e a unção que havia na vida do outro. Quando Gideão, ele cumpre o que ele tem que cumprir, lá em Juízes, o povo chega para Gideão e fala assim: Gideão, nós queremos levantá-lo e estabelecê-lo como rei. Gideão vira e fala: não, isso não é para mim. O Senhor é quem reinará sobre vós. Ou seja, Gideão entendeu até onde ele poderia ir. Ele entendeu até onde a unção que estava na vida dele poderia estar sobre ele. Ou seja, se ele ultrapassasse um certo limite, ele não teria mais o respaldo da unção de Deus sobre a vida dele. Então nós precisamos entender isso, amados. O nosso lugar, porque onde nós estivermos, a unção de Deus, ela vai nos respaldar dentro daquilo que nós estivermos executando e no lugar onde nós estamos. A partir do momento que você se desloca do lugar onde você está e no qual Deus te colocou, no qual Deus te posicionou, nesse momento, a unção ela já não opera mais sobre a tua vida. E de repente pode ser essa a grande questão. De você não estar mais vivendo como você viveu há um tempo e há uns anos atrás. Quanto de nós já ouvimos assim, ou já falamos assim: olha, Deus já me usou demais. Eu me lembro quando Deus, olha, eu orava e pessoas eram curadas. Eu me lembro que eu ministrava na vida de pessoas, eu profetizava e acontecia, e agora não está acontecendo mais. Por quê? Porque de repente você está deslocado e a unção não está cobrindo esse lugar onde você está. Então esse é o momento de nós nos reposicionarmos. E uma das maneiras em que Deus vai fazer isso é como, pastor? Frustração, meu irmão. Muitas frustrações vai nos trazer para um lugar. Porque daí o orgulho, né? Arrogância. Quando você se frustra, a arrogância é colocada abaixo, o orgulho é colocado abaixo, a força do seu braço é colocada abaixo. E aí você tem que reconhecer, não é mesmo? As suas limitações, você tem que reconhecer que se enganou, você vai ter que reconhecer muitas coisas nesse momento. Muitas coisas. Então Deus está nos reposicionando. E aí você pode perguntar assim: como que eu posso me reposicionar? Você já se perguntou se de repente você está no lugar errado? Não, pastor, mas eu estou aqui na minha casa, eu não saí de casa esses dias. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando simplesmente de um local físico. Isso pode incluir isso também, lógico que pode. Mas não estou falando simplesmente de um lugar físico. Mas eu vou te dizer assim, eu estou te falando de um lugar onde em Deus Ele preparou esse lugar para você. Ele preparou esse lugar para você. E quando você entender esse seu lugar em Deus, nesse mundo que nós vivemos, isso vai, como você vai entender, também estou entendendo o lugar onde eu tenho que estar. Então, é um momento que eu vejo assim, olha, sabe que você tem que pensar, sinceramente, será que eu estou no lugar em que eu tenho que estar? Será que eu estou bem posicionado? Será que eu está me ouvindo agora? Você pode dizer, realmente eu posso, eu estou deslocado. Eu não estou na posição. Eu não estou no lugar. Eu não estou ajustado. Lembra de Jonas? Você lembra? A história de Jonas. Interessante que é uma história que a história que as crianças mais conhecem é a história de Jonas, né? O homem que foi engolido pela baleia ou por um peixe grande. As crianças, elas, tadinhas, o que houve dessa história, meu Deus do céu, né? Mas é algo muito interessante a história de Jonas, na verdade, todos os acontecimentos ali. E eu digo para você que tem muitas lições, tem muitas coisas que Deus ele pode tratar conosco. Falando sobre Jonas. Tudo que aconteceu contra Jonas
foi porque Jonas não estava no lugar em que ele deveria estar. Ele estava deslocado. Tudo que aconteceu com Jonas foi simplesmente isso. Os tais levantes e tudo que aconteceu é porque Jonas não estava no lugar em que ele deveria estar. Simplesmente isso, amados. E aí que é interessante. Por que eu digo? Porque os levantes que aconteceram contra Jonas, alguns vão dizer, é o diabo que mandou isso contra Jonas. Foi o diabo que se opôs a Jonas. Aquela tempestade que se levantou foi o diabo. Mas quando você lê o livro de Jonas, não diz em nenhum momento que foi o diabo. Diz que foi Deus que levantou aquela tempestade. Diz que foi Deus. Não foi o diabo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que existem alguns impedimentos que estão aí na sua vida, que acontecem na sua vida, que esses impedimentos são provocados por Deus. Só que esses impedimentos, você precisa entender que não é um mal vindo sobre você, meu amado, mas é muito pelo contrário, é a graça e o favor imerecido de Deus vindo sobre você. Para quê? Para te proteger, para te cuidar, para te salvar. Simples assim. Olha que coisa. Então isso quer dizer que tem tempestades que se levantam na minha vida e que essas tempestades são tempestades providas de Deus. Eu digo para você com base bíblica e toda certeza, sim. E eu quero ver alguém dizer o contrário, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Você não está acreditando ainda que alguns impedimentos podem vir da própria pessoa de Deus? Você não acredita? Então, quer ver rapidinho? Abre em Atos. Olha só. Atos 16. Atos 16. Eu estou te falando, sabe por quê? Ai, Jesus, não sei por quê. Porque de repente você está querendo forçar em coisas, amados, que Deus não está nesse negócio. De repente você está tentando insistir em algumas coisas que isso não é o caminho que Deus propôs para a tua vida. Não é o que Deus colocou para você viver. Atos 16 diz o seguinte, versículo 6. E atravessaram a região da Frígia, Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Olha só, Atos 16, versículo 6. Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar, foi pedido de pecar? Não. De anunciar a palavra, de pregar a palavra na onde? Na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade de noite. Paulo teve uma visão e nela em pé viu um homem, desce a Macedônia. Olha para mim aqui. Você entendeu? E os impedimentos que surgiram na vida de Paulo e Silas, homens muito bem intencionados, aonde homens iriam pregar a palavra. Irmãos, eu sei que isso vai mexer, e mexe com muita teologia, com muita coisa formatadinha, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é soberano e Deus é livre, Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, e Ele não precisa dar satisfação a ninguém do que Ele está fazendo, porque Ele é Deus, e ponto final. É simples assim de entender. Agora, o que isso está dizendo para nós aqui? Que o Espírito Santo impediu. Agora, por que eu estou te falando isso? Para que você entenda que existem alguns impedimentos que surgem na nossa vida, mas não é o diabo tentando nos parar, não é o diabo tentando intervir, não. É o próprio Deus nos parando, irmãos. Para que a gente não insista com aquele erro, ou a gente não insista naquela direção. Por mais glorioso que possa ser, por mais benevolente que possa ser. E aí é uma coisa que nós precisamos entender, igreja, presta atenção, ô Jesus, misericórdia. Nós temos
que entender o seguinte: a igreja tem que se envolver com aquilo que Deus está envolvido, igreja. Ô Jesus amado. Nós temos que estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido, neste momento e nesta hora. Nós não temos que estar envolvidos com pessoas, nós não temos que estar envolvidos, nós temos que estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido nesta hora. Agora, por que esse impedimento? Por que a tempestade se levantou contra Jonas? Por que o Espírito Santo impediu Paulo de ir anunciar na região da Ásia? Ele fez isso para o quê? Para reposicionar tanto Jonas quanto Paulo. Porque se eles fossem para aquela direção, eles estariam fora da cobertura, eles estariam deslocados do lugar em que eles deveriam estar. Então, eu vou dizer uma coisa para você, não preste atenção no que você tem insistido na tua vida. Preste atenção. Preste atenção no que você está insistindo. No que você tem insistido. No que você tem colocado as suas mãos. Preste muito atenção nisso. Sabe por quê? Porque no final você pode se tornar cúmplice. No final, a consequência do que virá cairá sobre você também, meu amado. O que são esses impedimentos? É o cuidado de Deus. Nós não somos pais. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Quando você fala não para o seu filho, quando você está se tornando o quê? Um impedimento para o seu filho. Agora você está dizendo isso porque você é mau, porque você quer o mal dele, porque você quer o pior para ele, ou você quer protegê-lo, ou você quer cuidá-lo? Amado, tem hora que a gente tem que trancar a chave dentro de casa com chave para eles não saírem. Não é verdade? Você vai ter que exercer. Por quê? Você faz isso porque você não ama? Muito pelo contrário. Porque você ama. Não é verdade? Porque você quer o bem. E nós precisamos entender que nós somos filhos dele, povo dele. Amém? É o que nós somos. Então a maneira como Deus nos trata é completamente diferente da maneira como ele trata as outras nações. Ó Israel, vocês não entendem, Israel? Vocês querem o rei como as nações têm reis, mas vocês não entendem que vocês são meus filhos, que vocês são vocês são o meu povo? Vocês não entendem isso? Que a maneira como eu trato vocês é completamente diferente, sim, da maneira como eu trato as nações? Ó Israel. E é por isso que às vezes eu chego mais firme, é por isso que às vezes eu puxo a orelha, o corpo bem ajustado, ligado. Não é assim? Então ele está como? Ajustando o corpo, ele está nos reposicionando. Reposicionando, a nossa visão. Reposicionando a quem nós cremos, em quem nós cremos ou como estamos crendo. Reposicionando no que nós envolvemos ou no que nós não nos envolvemos, o que nós apoiamos e o que nós não apoiamos. Deus está reposicionando tudo, amados. E nós precisamos entender o que ele está fazendo. Amém? O que ele está fazendo neste momento. Tem tanta coisa aqui para falar, não sei se vai dar tempo. Mas é o que ele está fazendo nessa hora. Ele está trazendo você para o lugar. Como ele disse para aquela igreja, a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. A ideia ali é de posição, tá? Ele está dizendo assim, olha, vocês saíram da sua posição. Vocês perderam a posição. Aliás, essa questão de posição, amados, é algo que Deus vem trabalhando desde a queda do homem. Porque quando Deus chama Adão, ele não diz, Adão, o que você fez? Ele diz, Adão, onde estás? Dizendo, Adão, você não está mais na sua posição, Adão. Você perdeu a sua posição. E aí, sabe o que eu digo? E é isso, aí sim entra o diabo. Que coisa. Deus coloca impedimentos para que a gente não saia da nossa posição. E o diabo vai nos estimular para que a gente saia da nossa posição. Você entende a coisa? Você percebe? Porque posição está ligado à autoridade. Se eu estou posicionado e bem posicionado, logo eu tenho autoridade.
Então, se a igreja não quer perder a autoridade dela, ela precisa estar bem posicionada. Senão ela vai perder a autoridade. A autoridade que ela recebeu, que foi dada e que parte do nosso cabeça, que é Cristo, irmãos. Então nós precisamos entender, peraí, ele está me chamando, ele está me realocando. Para onde? Para o lugar no qual eu não deveria ter saído. Para alguns assim ele está dizendo, você recebe isso como parte de Deus para você? Tem alguns que estão agora me assistindo e alguns que vão me assistir, ele está dizendo, volta de onde você parou. Volta de onde você parou. Volta. Volta do lugar aonde você parou. Volta para esse lugar. Amém. Quando nós falamos de reposicionamento, sabe onde Deus começa a nos reposicionar? Sabe onde que ele vai começar a nos reposicionar? Abre Isaías 38, por favor. Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38. Olha como que funciona esse processo de reposicionamento, de se reposicionar, de se realocar. Você vai entender bem agora. E aí eu quero ensinar uma coisa para vocês. Amém? Vou ser sério, hoje eu nem preparei assim, pastor, você preparou o esboço, eu não tenho umas coisas aqui, mas a gente deixa o Espírito fluir, amém? Deixa o Espírito conduzir. Por isso que às vezes parece que eu estou falando uma coisa, aí você fala, não estou entendendo nada que o pastor está falando. Então por isso que parece que de repente eu estou falando uma coisa e você fala, mas eu já perdi. Porque assim, amados, nós estamos ministrando, mas de repente algo é para um, é para outro, amém? E Deus assim vai falando, amém? Deus assim vai se dirigindo. Mas esteja aberto, porque Deus está falando. Hoje, essa pessoa que veio aqui hoje falou assim, engraçado. Ele falou assim, eu falava assim, eu vou me lançar agora para a obra. Eu vou me entregar. Aí ele vinha aqui e eu falava para ele assim, entre aspas, você tem que ir para o deserto. Tem que estar a sós com Deus. Entende? Aí hoje ele falou, agora eu entendo. E realmente eu tive que ir para esse lugar. Amém? Como eu disse, quando Deus vai nos reposicionar, ele vai começar por onde? Isaías 38 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, o que ele fez? Orou ao Senhor e disse, ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Como é que Deus ele vai trabalhar para ir me reposicionando? Eu já expliquei. Haverão impedimentos. Os impedimentos demonstram que você tem ido por um caminho, tem tomado decisões ou atitudes que não condiz com o lugar em que é para você estar. Logo, você se deslocou. Amém? Mas como que Deus vai trabalhar? Olha aqui, a Bíblia diz o seguinte, que Ezequias estava à beira da morte. Olha que coisa. A ponto de morrer.
E ele recebe uma palavra que diz o seguinte, foi muito encorajadora essa palavra. Olha, que palavra reconfortante. Olha, imagina você, hein? Amados, imagina assim, já é terrível você receber um diagnóstico médico. Imagina você chega, você está com câncer, ó, 6 meses de vida. Você imagina como é terrível isso? Ó, você tem uma doença incurável, ó, não tem jeito. Agora imagina um profeta, né? Uma coisa é o médico, agora imagina um profeta que chega diante de você e aí você diz, e aí, profeta, tem solução? Tem não. O diagnóstico é o seguinte, arruma a tua casa porque, como diz, né, você vai pifar. Já era. Não tem jeito de ser não. Mas o que ele começa dizendo, amados? Arruma a tua casa. E está dizendo, olha, você precisa ajustar as coisas. Você precisa colocar as coisas em seu devido lugar. Meu filho, você precisa reposicionar as coisas. Está tudo fora do lugar. Está uma bagunça, está tudo deslocado aí. Você precisa fazer isso. Então a palavra está nos mostrando, amados, que quando a palavra vem, e aí é importante você entender, presta atenção nisso, muitas pessoas, elas não sabem se relacionar com a palavra. Esse é um problema da igreja desse tempo. É uma igreja que não sabe se relacionar com a palavra. Ou eles levam a palavra como se a palavra fosse assim. Tem gente que trata a palavra como se fosse aquela caixinha de promessa, o tal de tirar sorte. Você já viu isso? Não está entendendo? Não, pastor, como assim tirar sorte? Ela chega e fala assim, você viu a palavra que saiu hoje? Como assim a palavra que saiu hoje? Como assim? Para mim é como se ela dissesse assim, você viu qual foi a carta que a cartomante tirou hoje? Eu não entendo isso, amados. Né? Um tempo atrás existiam as pessoas que mandavam as mensagens e falavam assim, pastor, tira uma palavra para mim. Mas como assim tira uma palavra para mim? Eu não estou entendendo isso. Então, se a gente observar, tem pessoas que não se relacionam com a palavra como se fosse uma coisa assim de te tirar sorte. Entende? A palavra de hoje. Agora, tem outros que se relacionam com a palavra num sentido intelectual. Como se estivesse estudando um livro de filosofia, de história, química. Sabe? Só que nós temos que aprender, amados, a se relacionar com a palavra. E esse é um dos grandes problemas, porque as pessoas elas não sabem como se relacionar com a palavra. Não entendem como se relaciona com a palavra. E aí, pastor, como é que a gente faz isso, pastor? Nós temos que entender como que a palavra trabalha nas nossas vidas, como que a palavra trabalha em nós. E a maneira como a palavra trabalha em nós é o seguinte: Tiago diz que a palavra é como um espelho, é o que ele diz. É como um espelho. Tudo certo aí, filhos? Tudo certo aí? Então tá bom. Tiago diz que a palavra é como um espelho. Como assim um espelho? Você tem espelho na tua casa? Eu espero que você tenha. Não é? Quando você olha no espelho, você olha para quê? O que você se olha no espelho? Antes de você sair de casa, você olha no espelho para quê? Para ver se está tudo no lugar. Não é assim? Parece o cabelo, você penteou o cabelo certinho, não é? Se a maquiagem, não é assim? Hein, mulherada? Você olha para ver se a maquiagem está tudo alinhadinho, tudo certinho, se não tem nada de excesso, se não tem nada borrado, não é assim? Por que a gente olha no espelho? Para nos ajustarmos, para olhar para o que precisa ser ajustado. E Tiago vai dizer, a palavra é como um espelho. Amados, é assim que eu tenho que olhar a palavra. É ela que me julga. É ela que me ajusta. É ela que me alinha. Então a relação que eu tenho que ter com ela é de alguém que está me alinhando, me ajustando. Aí você diz, mas pastor, é assim mesmo? Ué, não é assim que você, pai e mãe, você que é filho sabe, não é assim? Como é que você alinha e ajusta os seus filhos? Através da sua palavra. Não pode isso, não pode aquilo, cuidado assim, não faz aquilo, não faz daquele jeito.
A sua palavra vai ajustando os seus filhos, a sua palavra vai moldando os seus filhos, a sua palavra vai conduzindo as ações dos seus filhos. Então nós precisamos entender que a relação que temos que ter com a palavra, primeiro é uma relação do quê? De ajuste. E a todo momento que ela vier, ela vai me ajustar, ela vai me reposicionar, ela vai demonstrar o que falta, ela vai demonstrar o que está em excesso. Ela é como um espelho para mim. E como é que a gente pode entender isso nesse texto? Porque Isaías é um profeta. Logo, Isaías tem a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus veio sobre Ezequias, o que essa palavra fez? O ajustou. Veio para o quê? Para o ajustar. Veio para mostrar para ele o que é que estava fora. Veio para mostrar para ele o que precisava ajustar, o que precisava arrumar, o que não precisava. Então a palavra ela vem com esse efeito. Nós precisamos entender que a palavra ela é viva, ela é dinâmica. Que ela penetra, não é isso que a Bíblia diz? Que ela penetra, irmãos. No mais íntimo do nosso ser, separando, dividindo. E o que eu acho maravilhoso é que o autor de Hebreus diz, e dividindo e separando intenção e pensamento. Você sabia disso? Aí você diz, mas como assim intenção do pensamento? É que às vezes o que você tem pensado não é a intenção do seu coração. Você sabia disso? Que às vezes você pode pensar algo, mas não intencionar de acordo com aquilo que você pensa. E você diz, não, mas eu rejeito isso, nunca aconteceu isso com você. Ou de repente você tem pensado algo, mas a intenção lá no íntimo é outra. E você está dizendo para si, não, mas não é bem assim. Então a palavra ela entra dividindo as coisas. E é lógico que aqui nada mais é do que uma palavra rema, uma revelação pessoal, uma palavra íntima. E o que é interessante de palavras remas ou palavras proféticas, amados, é que o indivíduo sabe o que é que Deus está tratando com ele, e não tem como fugir. Você sabe se Deus está tratando com você agora, não tem como fugir. Não tem como você dizer que não é com você. Sabe por quê? É interessante, porque Ele conhece as intenções do seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe o que você pensou ontem, o que você orou ontem, o que você pediu ontem, o que você viu ontem. Ele sabe toda a tua trajetória, todo o seu caminhar, Ele sabe tudo. Então não tem como você dizer que não é contigo. Tanto que a gente que está de fora fala assim, arruma a tua casa. O que significa isso? Quer dizer que a casa dele está bagunçada, ele não está limpando a casa, ele não está faxinando a casa. Amados, ele sabia muito bem o que Deus estava tratando com ele. É como uma vez, né, o pastor Johnny falou comigo aqui, e uma palavra lá de João capítulo 3, quando Jesus chegou e falou com Nicodemos, né, Nicodemos falando com Jesus, Jesus com Nicodemos, e Nicodemos chega para Jesus, fala, é verdade, o Senhor é o enviado, porque as coisas que o Senhor faz, comprovam que de fato é o Messias. Jesus vira para ele e fala assim, olha, vou dizer uma coisa para você, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Irmão, parece com uma conversa de doido, assim, uma coisa desconexa, mas ele sabia do que se tratava. Ele sabia. Está dando para entender? Ele sabia do que estava se falando. Ele sabia, amados. Então o que você precisa entender a partir de hoje? Para com essa ideia, tira a palavra para mim. Para, pelo amor de Deus. Igreja não é lugar de esoterismo. Para com esse negócio aí. Amém? Para com isso. O que Deus tem para ajustar na minha vida hoje? O que o Senhor tem para falar comigo, Senhor? O que o Senhor tem para tratar comigo? E sabe o que é interessante? Lembra que eu disse sobre nos posicionarmos? Por que eu falo? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, nesses dias, têm ouvido muito pregações, palavras. Glória a Deus por isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Só que tem uma coisa. Quando a palavra veio para Ezequias, o que o texto diz? Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você viu que a primeira coisa que começou a ser ajustado na vida de Ezequias foi o quê? Vida de oração.
Quem sabe Ezequias já não estava mais orando como deveria orar. Quem sabe a vida de oração dele já não estava ativa, mas estava despertando. Já não estava mais ativa, mas era uma vida de oração que estava fria. E essa palavra está vindo para quê? Para despertá-lo nesse momento. Despertá-lo. Então, observa que a primeira coisa que Deus começou a colocar no seu lugar, na vida de Ezequias, e que Ezequias começou a entender, foi o quê? Vida de oração. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele recebe a palavra é oração. Quando Deus começa a organizar as coisas na nossa vida, a primeira coisa que Deus vai colocar no seu devido lugar, a vida de oração. Então vou dizer uma coisa para você, sabe o que está faltando para alguns que estão me ouvindo agora? Vida de oração ativa, tem que ativar a vida de oração agora. Ok, você tá ouvindo palavra, mas tem que orar. Mas como que é orar, irmãos? Você sabe o que é orar. E não adianta ficar aquele papo assim, não pastor, mas eu já oro o dia todo. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Estou indo para o trabalho, eu estou orando. Amém. Mas isso é um estado de oração, um espírito de oração. Aqui, observa que foi um momento em que ele se voltou, ele parou para orar. Entende ou não? O que o senhor quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você, é Mateus 6,6, filho. O que é Mateus 6,6? Entra no teu quarto e fecha a porta. Ou seja, você tem que separar um momento aonde é só você e ele e você. E aí é uma questão muito interessante, porque até essa pessoa que veio falar comigo, ele falou, comecei a orar. Eu não estava orando, mas eu voltei. E ele falou, é interessante que a partir daí tudo começou a se alinhar na minha vida. Você está entendendo ou não? A primeira coisa que Deus vai alinhar na tua vida se chama vida de oração, meu filho. Se você quer entender o lugar que você vai ter que se voltar, para onde que eu tenho que me voltar, qual é a minha posição? Vai orar. Volta para a oração. Volte às suas madrugadas, em que você se levantava às 3, às 4 e ali você ia até o amanhecer. Volta para lá. Volta para o seu lugar de oração. É ali que você tem que voltar agora. É ali que você tem que se reposicionar de novo. Volte para esse lugar e para esse ambiente. E aí o que está no meu coração? Quem ouviu a palavra de quinta vai entender o que eu estou dizendo. Siga a nuvem. Sabe essa palavra siga a nuvem? Agora, que momento que agora, pastor Dalton? Agora é momento de levantar a tenda. A tenda da revelação. É momento disso. Olha só, abre lá rapidinho. Êxodo, capítulo 33. Olha só. Êxodo 33, versículo 7. Diz o seguinte: Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou a tenda de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor e a tenda da revelação fora do acampamento. Eu penso o seguinte: como assim acampamento? Eles estão no meio do deserto, morando em tendas, ok? Morando em tendas. Só que tem que entender que assim, não é um grupinho que foi acampar no meio do mar. Não, são 3 milhões de pessoas. Então você imagine 3 milhões de pessoas acampadas dentro de casa, né? Fica em casa. Entende? Que não tem para onde você ir, fica em casa. E aí você faz o quê? Imagina o barulho daquilo, como que não deveria ser. As crianças correndo para cá, os idosos conversando nas entradas de suas tendas, as mulheres, né? Olha, você já fez bolo de maná? Nossa, fez um pão de maná que você não sabe. É uma delícia. Então você imagina, no meio daquilo tudo. Aí o que Moisés fez? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a tenda. O texto fala, para bem longe. Ele se retirava. E ele armava essa tenda bem longe do acampamento. Ou seja, significa se separar, irmãos. Isso é vida de oração, irmãos. Entendeu ou não? Aí eu fico imaginando, né? Então ele, né, separava, armava a tenda. E ele chamou do quê? Tenda da revelação. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava,
Cada um ficava em pé da entrada da sua tenda, da sua casa, e contemplava Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. Meu Deus, eu fico imaginando isso. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia, ou seja, a glória de Deus descia naquele lugar. E ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava. Eu não estou ouvindo Deus, pastor. Por que eu não estou ouvindo Deus? Vai para a tenda, filho. Levanta a tenda e vai para a tenda. Vai para a tenda da revelação. Que você vai ouvir rapidinho Deus falando com você. Por que era bem longe? Para não ouvir vozes. Por que era bem longe? Para não ter interferência, filho de Deus. Só ele e Deus. Aí ele podia ouvir Deus. Porque Deus fala onde? Deus fala no íntimo. Deus fala no espírito. E para você escutar o íntimo, o espírito, aqui as vozes externas precisam estar o quê? Caladas. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse momento não é um negócio que vai chegar lá 5 minutos, pai, pum, Deus falou. Não, meu amado. Jesus nos disse que a oração, ela tem níveis. Você não sabia disso? Não, pastor, tudo bem, eu te explico agora. Mas por que tem níveis? Ela tem pelo menos 3 níveis. Jesus disse, aquele que pede recebe, primeiro nível. Aquele que busca encontra, segundo nível. E aquele que bate, isso é interessante, a porta se abre. Que porta que é essa que se abre? Qual que é, filho? As portas dos céus. É quando você entra dentro da tenda. São níveis. Se você comparar esses níveis, você pode comparar como o tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O que eu quero dizer com você? Que você, quando vai entrar para orar, você entrará no primeiro nível. E o primeiro nível é uma coisa muito aqui, ó, ainda muito carnal, muito natural. Você está muito focado nas coisas que estão acontecendo aqui. Você entra mais pedindo do que recebendo. E você vai pedindo isso, pedindo aquilo. E aí depois você, de uns 20... dependendo de como está aí a sua prática de oração, porque se não tiver prática de oração, é luta mesmo, fica no nível natural, você parece que ninguém está te ouvindo, você está orando, ninguém está te ouvindo, parece que é uma coisa distante, uma coisa fria, você está falando com as paredes, está falando com ninguém, aí você rompe com isso, aí você entra no segundo nível, amém? Você entra no segundo nível, e o segundo nível é, quem busca encontra, aí é onde você começa a não mais pedir, mas você está começando a buscar algumas coisas da parte dele, entende? Vai mudando o conteúdo, e no meio disso, ou seja, você vai se desligando totalmente, as vozes interiores, os seus pensamentos, as preocupações, tudo isso vai sendo deixado de lado, e aí você vai entrando numa atmosfera diferente, até que você alcança o terceiro nível. O terceiro nível você já não pede mais nada. Você só bate, entra e desfruta da presença dele. E ali você o adora, sabe? Ali ele se manifesta, amém? Então vou dizer para você, não é com 5 minutinhos não, tá? Tem que aprender a orar e orar de verdade, irmãos. Orar de verdade. Por isso que esses homens recebiam revelações de Deus. A gente fica assim, nossa, mas que revelação. É lógico. Eles estão indo direto buscar na fonte. Eles estão indo direto tratar com Deus. Às vezes tem coisa na sua vida, como eu disse, está tanto... é isso que é o problema, pastor, tem tanto impedimento, mas você já foi buscar em Deus para entender, e Ele te revelar o porquê desses impedimentos? Porque não adianta, eu estou falando qual é a palavra de hoje que saiu, não é assim, irmãos, não é desse jeito. Então diz, quando Moisés ia à tenda, todo o povo tal. E é o versículo 9, né? E quando ele entrava, a coluna descia, o Senhor falava com ele. E todo o povo via a coluna de nuvem, e estava a entrada da tenda, e todo o povo levantando-se adorava, e cada um na entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem tal fala a um amigo. E em seguida Moisés voltava para o acampamento. E sabe o que é interessante? É que se você notar, é lógico que isso aqui está no meio
de um momento em que Moisés estava intercedendo por Deus. Vou dizer para você, ali Moisés decidia, estava decidindo, é como se Moisés estivesse numa conferência, e ali ele estava decidindo, sabe, decidindo o destino de Israel, o que ele tinha que tratar com Israel. Quando ele entrava naquele lugar, ele saía de lá já posicionado, sabendo o lugar, sabendo o que tinha que fazer, sabendo o que tinha que falar. Foi nesse lugar que ele recebeu a revelação do tabernáculo, e o mesmo tabernáculo está nos céus, a Bíblia diz. Esse tabernáculo de Moisés é uma planta que Moisés recebeu diretamente dos céus, lá da cidade santa. Então o que eu quero que você entenda, meu amado, é momento de você levantar o tabernáculo, levantar a tenda da revelação, é momento para isso agora. E fazer o que? Vai orar, e deixa Deus revelar, porque conforme você, Ele vai revelando coisas a você, Ele está o que? Te posicionando, te colocando no lugar em que você deve estar. E é tão interessante que você sai dali decidido, sabendo o que você tem que fazer, como fazer e até o que falar, você sabe o que você tem que falar. Então que momento é esse que nós estamos vivendo? É o momento de levantar a tenda, para que a gente venha se reposicionar. Porque eu vou dizer para você, amados, a toda hora nós estamos nos deslocando, a toda hora nós estamos saindo da nossa posição. Um pensamento que vem à mente, eu sigo esse pensamento que não foi dele, pronto, já me desbloqueei, já não estou mais no lugar em que deveria estar. E somente aqui, na tenda da revelação é que eu vou receber esses direcionamentos. É isso. E eu te pergunto, você já está recebendo os direcionamentos de como que você precisa prosseguir a partir de hoje em diante? E quando as coisas começarem a normalizar aí fora, porque para nós, na verdade, no mundo espiritual, irmãos, não tem nada parado, está tudo em movimentação, a coisa está no frenesi, está normal. Entende isso ou não? Mas eu digo numa questão física, numa questão de ação concreta aqui nesse mundo, nessa era. Você já sabe o que você tem que fazer quando você sair. E isso é uma das coisas que eu vou perguntar para o pessoal quando nós voltarmos aqui. Tá, o que Deus tratou com você nesses dias? Você já sabe o que você tem que fazer? Porque ficar sentado só no banco, vindo ouvir palavra e voltar para casa, acabou isso, irmãos. Nós temos que parar com isso. De ser um povo consumista, só consome, só consome, só consome. Aí se tornam, como eu aqui, né? Obesos espirituais. Ou seja, estão cheios, mas não liberam isso. Não colocam isso em atividade, não colocam isso para fora. Então esse lugar é um lugar em que você entra para receber direcionamentos. E você já tem que sair já sabendo, é isso que Deus quer para mim e é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou iniciar. É assim que eu vou começar. Você precisa entender, como nós falamos no início do ano aqui, amados, nós não estamos mais tratando com uma igreja recém-convertida. Eu sei que tem muita gente para ser ganha, eu sei, não nego isso. Mas faz uma estatística de média de pessoas que estão na igreja. Muitas delas já têm pelo menos 10 anos que estão dentro de uma igreja. E eu pergunto, aonde que você está? De quando você iniciou? Você continua ainda sentado? Ouvindo só? E indo embora? Não. Você precisa entender o seu lugar. E compreender, sim, vou usar uma linguagem bem simples que a gente usa muito. Sim, a obra é feita tanto aqui dentro quanto lá fora. Não existe lá fora é mais importante que aqui. Não existe isso. Ambos têm a sua importância. Ambos. Então você precisa entender que você foi colocado dentro de uma família, a família de Deus, e que você tem que servir a sua família. Então você precisa começar a entender, Deus, como é que eu posso servir os meus irmãos? Ok? Ok. Agora também, você tem uma missão lá fora. Tá bom, como é que eu vou cumprir essa missão lá fora? Isso tem que estar na tua vida em equilíbrio. E não existe isso ser mais importante que lá. Porque como eu disse, tá bom, a gente salva todo mundo, né? Sai pregando, Jesus, salvação, salvação, ok. Por que eu digo ok? Porque assim, vou dizer para você o seguinte. Se as pessoas morressem logo no momento que aceitassem a Cristo, irmão, estava ótimo. Oh, maravilha. Mas não.
Então tá, a gente salva e faz o que com esse povo? Vai botando esse povo para onde? Então é aí que existe a igreja. E a igreja é um lugar que está preparando essas pessoas. Nós estamos, quando eu falo igreja, não é só pastor, não. O clero, a liderança, nós somos a igreja. E nós, como igreja, precisamos servir uns aos outros, preparar uns aos outros. Para o quê? Por que existe a igreja? Você sabe? Irmão, vou dizer uma coisa para você, desculpa se isso vai afetar, se vai ofender, mas a gente tem que falar. A igreja ela tem um propósito. A igreja não tem que se envolver com questões políticas, a igreja não tem que se envolver com nada disso, irmãos. A igreja não tem que se envolver, como é que está... Não, a igreja só tem um propósito, preparar-se para encontrar com o noivo. É só isso. A igreja tem que se preparar para encontrar com quem? Com o noivo. Esse é o propósito da igreja. Nós estamos aqui sendo preparados para se encontrar com quem? Com Cristo. E se essa não for a finalidade da igreja, pronto, ela perdeu o propósito de vida. Logo ela se torna obsoleta. Acabou. Não é mais igreja. É qualquer outra coisa, mas não é mais igreja. A igreja, ela existe, porque ali pessoas estão sendo o quê? Preparadas para se encontrar com Cristo, com o noivo. É para isso. A tenda da revelação, você vai buscar esses direcionamentos. Como Moisés, ele ia longe, pega essa, ia para a tenda da revelação, e o que diz o texto? E depois ele voltava para o acampamento. Direcionado. Mas para o povo, para o acampamento. Ou seja, o que você está recebendo de Deus não é só para você, filho. Você dizer, nossa, eu tenho tanta coisa que Deus trata comigo. Ok, tá. Mas se isso não tem a finalidade de servir o próximo, para que Deus está liberando tudo isso na sua vida? Aliás, você acha que Deus se daria o trabalho de liberar algo para alguém que não vai utilizar isso em favor de outrem, da igreja e de pessoas? Pensa comigo. Então logo, o que a gente entende? Por que eu não recebo mais de Deus? Por que Deus não me dá mais revelações? Porque Deus sabe que eu vou pegar aquilo e vou desperdiçar. Simples assim. É simples assim. Isso não vai reverter em auxiliar e levar as pessoas a cumprir os propósitos. Amém? Então o que nós precisamos, amados? Entenda, é tempo de levantar a tenda da revelação, e buscar os direcionamentos. É tempo da senhora, mãe, separar um momento, se tranca no quarto e vai orar. É tempo do senhor, pai de família, começar a orar, abrir teu coração e falar, Deus, por que eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, sentado no banco, só ouvindo, só recebendo, não estou fazendo nada até agora. Então Deus, acabou isso. É engraçado, a gente fala muito das pessoas, tem que se revoltar contra a situação, você tem que se revoltar contra aquilo, não é verdade? Mas como é que você não se revolta contra você mesmo? Em que sentido? Com a sua mornidão, com o seu comodismo? É engraçado que contra isso você não se revolta, de não aceitar a maneira como você está vivendo, contra isso você não se revolta. Então eu creio que é o seguinte, você tinha que desligar hoje essa live e sabe assim, falar, não Deus, não, tem que ser diferente hoje. Eu vou mudar essa realidade. O Senhor tem me abençoado tanto, o Senhor tem manifestado a tua salvação, a tua graça de uma maneira grandiosa na minha vida. Eu preciso retribuir de alguma forma. Eu preciso. Ele vai dizer, então tá bom? Sirva o próximo. Sirva a minha igreja, sirva os seus irmãos, e sai pelo mundo anunciando a verdade. É isso. Amém? É isso. É momento de levantar a tenda e entrar lá. E ali você vai se reposicionando
Deus vai te ajustando. Deus vai dando as direções. E quando você voltar para o acampamento, você está direcionado. Amém? Você está direcionado. Tem pessoas que estão indo para lá porque elas vão se acalmar. E tem algumas que Deus está organizando. Porque você recebeu muito dele e você estava até afoito. Eu tenho que fazer. E Deus falou, calma, você vai, mas é um processo. A gente vai colocando as coisas no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Amém? Cada coisa no seu lugar. Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pois o Senhor tem fluído sobre nós e pedimos, continue fluindo, Jesus. Continue fluindo sobre as nossas vidas. Nós vamos levantar a tenda da revelação. E nós vamos ficar lá, recebendo direcionamentos. É isso mesmo, Eu não sei se você vai para o seu quarto, você vai apagar tudo. Eu não sei se você vai de repente se assentar ali na sua cama ou se ajoelhar sobre ela. E ali você vai dizer, Deus, fala comigo, Deus. Oh, meu Pai, eu te adoro. Amados, não é um nível simplesmente, sabe, de só pedir, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Ou seja, as minhas necessidades. Não, meus amados, não. Como eu disse, se for só para você, por que Deus faria isso? É um grande desperdício. Mas é chegar ali naquele momento e dizer, Deus, não é só para mim, mas me direcione para os outros. Não é isso que a gente tanto fala, amor ao próximo, tem que amar o próximo, tem que amar o próximo. Só que as pessoas acham que amar o próximo é só dar comida para o próximo. Não, meu amado, não é só isso. Mas amar o próximo é quando você se achega e diz, Senhor, me direcione para as pessoas. Aí Ele pode direcionar sim, em dar alimento, em dar roupa. Mas quem sabe em dar uma palavra, em dar um conselho, em dar uma direção, em dar o seu ouvido para ouvir o que Ele tem a dizer. Quem sabe financiar uma faculdade, um curso. Não sei, mas Ele pode te direcionar para alguma coisa. Ele pode. Quem sabe Ele direcione você para adotar. Tem tantas crianças aí precisando do amor que você tem. Você é uma pessoa tão amorosa. Você tem tanto amor. E de repente tem tantas crianças nesse mundo que está precisando do amor que você tem. Do amor. De saber o que é ser família. De saber o que é ser um pai. Quantos de nós crescemos sem a presença de um pai ou de uma mãe? E nós carregamos marcas, não é verdade? E de repente hoje você é uma pessoa estruturada. Deus te capacitou, Deus te deu uma formação, Deus te deu tudo para que você possa redimir e ser pai, ser uma mãe. Foi esse o propósito de Abraão. Abraão, você será pai. Pai, Abraão, você será um pai. Eu não sei no que é que o Senhor pode te direcionar, mas Ele pode direcionar você. Então vai para a tenda e receba as revelações e as direções. Deixa Ele te reposicionar, te ajustar. É lógico que em algum momento isso vai implicar você abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas. É lógico. Porque se isso não faz parte do propósito, do plano, daquilo que Deus estabeleceu, vai ter que deixar mesmo. Como o jovem rico, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Você vai ter que deixar. E eu digo para você, você está disposto a deixar?
Às vezes você vai ter que deixar a sua cidade, você vai ter que deixar o seu bairro, você vai ter que deixar a sua família. E simplesmente você pegará tua mulher, teu marido, teus filhos, e você terá que seguir. Ou de repente você é um solteiro, vai ter que deixar pai e mãe e simplesmente seguir. Seguir. Simplesmente isso. Senhor, que nós possamos estar dispostos a deixar, a renunciar por amor a Ti, Jesus. Pelo bem do Evangelho. Porque muitas das coisas das quais de repente estão conosco, foi a gente que trouxe. Nós escolhemos trazer Eló com a gente. Escolhemos trazer a Agar com a gente. E muitas coisas podem gerar disso. Mas de repente o Senhor diz e fala: deixa. Tem que deixar Ló. Tem que deixar Agar. Se você quer viver tudo que eu tenho para você. Pai, nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.